Há 16 anos nascia uma empresa voltada para a saúde e bem-estar animal, a Sigo Homeopatia, com o propósito de oferecer tratamento diferenciado a animais do campo com menor custo e eficácia. Sediada em Campo Grande, as atividades deram início com a necessidade de ter resultados a curto prazo para os desafios da pecuária. A gente tinha um arsenal de insumos, todos muito bons, né? Soluções assim de defensivos de natureza química, de vermífugos de natureza química, muitas vacinas que continuam a reinar, como né, elas têm uma parte garantida, vamos dizer, nesse arsenal da produção de proteína animal, mas faltavam algumas coisas. Por exemplo, alguns insumos de natureza química, eles podem não ser a melhor opção para você promover sanidade e produção animal. Alguns insumos nem existiam. A homeopatia chegou não apenas para substituir um insumo, mas para dar uma solução nova para coisas que antes, a rigor, não tinham solução. Então, a gente, na verdade, veio enriquecer o arsenal que o produtor tem. Ele vai poder ter, além daquilo que tudo já o auxiliava, ele vai ter um arsenal de natureza homeopática que vai ou oferecer, em algumas situações, substituições mais vantajosas, seja do ponto de vista operacional ou de custo, e em alguns casos nós vamos oferecer coisas que, por exemplo, não havia uma solução clássica naquele arsenal antigo. Então, ela veio não só substituir, mas ela veio complementar, ela veio enriquecer o arsenal. Mas, principalmente, pelas próprias características dela, ela oferece produtos que não deixam resíduos indesejáveis no meio ambiente nem no consumidor, e ela oferece também soluções operacionais, onde você não precisa conter os animais ou recolhê-los num curral ou amarrá-los, enfim. Alimentando ou dando água para os animais, você pode estar veiculando o insumo homeopático ali. É uma vantagem operacional muito atraente. E, como veterinários, a gente justamente sentia aquelas lacunas que tinha na produção. Porque é que nós temos um monte de insumos contra tais e tais e tais problemas, alguns deles resolvem de maneira excelente essas questões, mas algumas questões de produção e sanidade parece que, incompleta a solução. Então, na verdade, a gente sentiu a carência porque a gente era veterinário assistente de produção pecuária e os nossos clientes tinham essas dores, vamos dizer. Por exemplo, o carrapato é um caso clássico. Você usa só substâncias químicas, né, insumos de natureza química para controlar carrapato, apenas uma questão de tempo você chegar num beco sem saída, onde você selecionou carrapatos resistentes e você precisa de alguma coisa nova, porque demora muito para fazer uma base química nova que atinja o carrapato. A homeopatia, naquele momento, ela tinha como principal oferta de solução o controle da infestação de carrapatos nos grandes rebanhos de cruzamento industrial, né? Depois a coisa foi se desdobrando, né? As doenças infecciosas, como as diarreias de bezerros novos, mesmo em grandes operações de cria, né? Ela tinha soluções que também tinham limitações. Os antibióticos são muito bons, salvam vidas, mas o antibiótico também pode selecionar a bactéria resistente e depois de 3, 4 anos aquele antibiótico excelente que você usava também não está funcionando. A homeopatia também chegou complementando isso. Todos os produtos são fabricados na capital de Mato Grosso do Sul. A empresa preza pela qualidade e investe na qualificação dos seus profissionais. Nós estamos atualmente com cerca de 20 a 22 funcionários, né, que flutuam um pouco ao longo do ano, mas a média é essa. O projeto para 2019 é que a gente chegue a alguma coisa entre 38 e 40 funcionários, porque vai haver uma ampliação física, inclusive, da capacidade de produção numa outra sede, numa outra indústria. Esse cuidado com a qualidade do produto, isso aí, na verdade, é algo que não é apenas um mérito da nossa atenção nisso aí. A legislação brasileira é bastante cuidadosa, né? A gente tem, inclusive, as boas práticas de fabricação. Na política de oferecer uma assistência de pós-venda segura, porque todo e qualquer insumo depende muito bem de ser corretamente utilizado. A nossa política, notadamente no Mato Grosso do Sul, vamos dizer, porque estamos sediados aqui,
é dar preferência para aquele consultor técnico comercial que na verdade seja da área, veterinário, zootecnista, agrônomo, técnico agrícola. A interlocução com o sistema de produção vai ficar facilitada por isso aí. Obviamente há os agentes de venda que não têm essa formação, mas sempre há o apoio técnico. Nossa estrutura hoje comercial, hoje aqui dentro do estado a gente conseguiu fazer uma estrutura bem interessante, de forma que a gente consegue atuar dentro do estado, né, de uma forma bem ampla, né. Hoje então nós temos uma equipe de consultores, né, que atuam diretamente pela empresa, carregando a bandeira da empresa, né? Então, atuação diretamente ao produtor final, cliente final. E também nós temos uma forma de trabalho também com representantes, né? Então, a gente atua através de representação e através também de algumas lojas parceiras nossas. Hoje, dentro do estado, nós temos dividido ele em regiões, né? Então, nós temos 7 regiões distribuídas dentro do estado. E hoje, diretamente, dentro dessas 7, nós temos 5 regiões atendidas, diretamente por funcionários aqui da empresa. A gente atua muito cliente final, então a gente faz esse trabalho do nosso consultor ir diretamente ao campo, tá? Então faz a gente preza muito por ter na nossa equipe profissionais qualificados, então profissionais que possuam graduações dentro das agrárias, né? Então veterinários, zootecnistas, né? Que tenham experiência dentro do campo da pecuária, né? Que o nosso público, o nosso foco é esse, então a gente prioriza muito por isso e a gente faz todo esse direcionamento. Então a gente vai diretamente ao cliente final, leva a informação, né, e a ferramenta da homeopatia, e aí a distribuição parte toda aqui da empresa, né? Então a gente trabalha, nossos canais são muitas as transportadoras e algumas lojas parceiras nossas, que principalmente as cidades do interior a gente consegue colocar essas lojas, né? E a gente tem o produto à disposição do cliente também. Há 30 anos, quando a homeopatia começou a contribuir com a pecuária, existia dúvidas por parte dos pecuaristas quanto os benefícios do tratamento preventivo. Hoje é possível notar os resultados dos produtos, além de contribuir com o bem-estar animal e a economia da propriedade. Hoje ficou até mais fácil falar sobre isso. Há 30 anos, quando a homeopatia começou a contribuir com a pecuária, ainda existia muito disseminada a dúvida: funciona? Hoje, felizmente, não há mais dúvida consistente sobre a eficácia, sobre o resultado da medicação homeopática, né? Sobre o insumo homeopático na produção pecuária. Basicamente, nós temos soluções que muito frequentemente são mais econômicas, mais baratas do que os outros insumos. Porque há insumos que não são remédios, então não podemos chamá-los de remédios alopáticos. Há alguns insumos que são defensivos, né? E muitos defensivos, né, principalmente os parasiticidas, têm níveis tóxicos. Então, isso não acontece absolutamente com homeopatia. Então, esse risco de alguma intoxicação que venha a lesar ou até a matar animais não acontece, né? E quanto ao bem-estar animal, na verdade é só a gente reforçar aquela ideia de que se o animal já está sendo submetido ao uso ou ao tratamento homeopático através de uma prática onde ele está comendo um suplemento alimentar, ele está tomando água, ele não passou por nenhum estresse, ele não foi contido, não foi recolhido, não tomou injeção. Isso é muito bom do ponto de vista de bem-estar animal. Talvez o exemplo prático mais notável seja o seguinte: a não castração de bovinos machos foi uma coisa que ficou extremamente bem resolvida pela homeopatia. Antigamente, todo mundo acharia muito bom não castrar o bovino, porque sabe-se que o bovino que tem o testículo, devido à testosterona, produz muito mais carne. Com a mesma alimentação, com a mesma idade, ele tem mais carne se ele teve testosterona. No entanto, a prática da sodomia, que é os animais do sexo masculino se lesarem, se machucarem, porque ficam montando uns sobre os outros, né, em situações de aglomeração, para ela, antigamente, praticamente só se falava em castração, né? Hoje, há vários anos, a solução de insumo homeopático para suavizar em 85%, 90% esse comportamento danoso da sodomia
foi proporcionado por insumo de natureza homeopática. Essa questão da economicidade do que se usa, ela tem que extrapolar aquela conta simples de que quanto custou o insumo para ser adquirido. Isso é só parte do lado econômico do uso de um insumo, digamos, mais econômico. Isso às vezes faz com que a pessoa diga, nossa, eu fui comprar um insumo homeopático e descobri que ele estava mais caro do que a minha alternativa alopática. É verdade, no momento do desembolso você pode até dizer isso, nossa, eu vou gastar um X maior com homeopatia do que o Y que eu gastaria com alopatia. Mas a avaliação econômica não se limita à compra, ao desembolso com a compra do insumo. Você tem que avaliar o quanto custou o tratamento e o quanto ele trouxe de ganho ou o quanto ele evitou de perda. A gente tem percebido que o mercado em si, ele está se abrindo muito para a homeopatia. Por exemplo, hoje o controle de parasitas, né? A maioria dos convencionais, né, já não tem tanto aquela resposta necessária, então a homeopatia está ganhando esse espaço, né? Outra questão que a gente só consegue controlar através da homeopatia é a sodomia, né, em animais inteiros. Então, assim, a gente encontra uma certa resistência, mas a gente está conseguindo furar essa barreira aí, né? A gente está conseguindo levar a nossa marca, levar o conceito da homeopatia, as vantagens e o benefício que a homeopatia pode proporcionar dentro do sistema produtivo. A Sigo Homeopatia conta com 13 produtos na linha Sigopec e 13 na linha Sigopet. Recentemente, a empresa deu início à exportação para países da América Latina. O Brasil é referência no segmento e Mato Grosso do Sul se destaca por meio da Sigo Homeopatia. Hoje o que mais a gente atende é controle de parasitas, controle de sodomia, para mastite, gado de leite, né? Então a gente tem uma linha também voltada para o gado de leite, não somente para o gado de corte. E um produto que a gente tem crescido muito a comercialização dele, nós temos obtido excelentes resultados com controle de diarreia de bezerros recém-nascidos, né? A gente chama de diarreia neonatal. Então é um produto também que está ganhando um espaço bastante interessante dentro do mercado, né? Mas se a gente for colocar assim num ranking, né, eu poderia citar esses 4 produtos, né? Controle parasitário, controle de mastite, de sodomia e controle de diarreia de bezerros. Fica até mais fácil dizer em que região brasileira a Sigo ainda não tem uma presença. É a região Nordeste. Por questões de logística, ela está no planejamento. O resto, nós atendemos os 3 estados do Sul, todos os estados da região Sudeste, todos os estados da Centro-Oeste e atendemos 2 estados da região Norte. É lógico que está no nosso planejamento estender essa abrangência, mas vamos dizer, o Sul, o Centro-Oeste, Oeste, a nossa presença já se faz notar há mais de década nessas regiões.